Fala aí, galera, beleza? Tudo bom com vocês aí? Não adianta, a gente é bom, mano. Vai ter aula. Como é que não tem aula? Tem aula. Boa noite, Matheus. Beleza, filho? Deixar o pessoal entrar pra gente poder começar. Já tem 39. O negócio vai brotando aqui que é uma beleza. Todo mundo estudando muito. Isso aí, vamos lá. E aí, pessoal, o simulado que eles disponibilizaram lá pra vocês, já começaram a fazer? Não tive nenhuma dúvida, hein? Não pintou ninguém no meu Facebook pra perguntar, hein? Ou essa galera tá mandando muito bem ou não estão fazendo, hein? O que vocês me dizem aí? De novo, áudio, isso. Cheio de coraçãozinho, joinha. Tá bom o negócio, hein, Lego? Já somos 54. Será que aparece 100 aí? Só falta a metade, hein? O áudio tá legal aí, pessoal? Tá dando pra ouvir de boa? Sinaliza aí pra mim. O áudio tá de boa, pessoal? Isso não é bom, não. Tira a emenda, né?
Um, dois, três, áudio. Um, dois, três, áudio. Beleza. Tá bom. É essa aula, Lé, agora que vai até amanhã de manhã? Meia cinco, hein? Meia sete. Tá rindo, Carol? Oh. Setenta e cinco. Tá diminuindo, hein? E tá brotando gente no bailão, hein, galera? Maneiro isso aí, legal. Geral comparecendo aí pra aula.
Isso aí, não pode perder o foco não. Vamos que vamos, hein? Tá brotando gente ainda. Légora, podemos começar, filho? Ainda tem muita gente para entrar. E vai. Bom, queridos, boa noite a todos. Estamos esperando aqui a galera ir chegando. Subindo aqui acenando pra galera aqui. E vamos que vamos. Boa, Renatinho. Tamo junto. Queridos, tem aula toda semana, hein? Estamos longe, mas estamos perto. A tecnologia nos brinda isso aqui. Estamos com 87. Então, queridos, vamos... Fala, meu querido Rodrigo. Boa noite, Renan. Tamo junto, filho. Queridos, vamos começar a trabalhar um pouquinho, né? Conforme o pessoal for chegando, vai se acomodando na nossa sala virtual para a gente poder dar sequência à nossa vida, tá? Como eu falei para vocês lá na aula de pré-história, meu irmão, esse tal de Homo sapiens sapiens é foda, velho. Né? Ele dá um jeito pra porra toda, não tem jeito. Beleza, galera? Então, hoje, essa live aqui, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a estrutura política na Antiguidade Ocidental. Né? Em sala a gente já falou sobre a Antiguidade Oriental, falamos sobre Mesopotâmia, falamos sobre o Egito. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Grécia e Roma, tá? Então, quando a gente começa a falar sobre essa Antiguidade Ocidental, é muito importante, pessoal, que a gente se ligue na polis. O passador de slide está fazendo vergonha.
Um minutinho só que meu passador de slide deu pau aqui. Rapidinho. Ah, agora passou. Deve ser o computador que estava morto. Vamos que lá. Então, pessoal, a gente está observando aqui nessa imagem, tá? A polis ateniense, tá? É uma representação da polis ateniense. Se você for observar, você tem a parte murada, a parte extramuros, mas a gente vai se concentrar na parte murada, tá? Então, se você for observar ali na parte central... Opa, passou direto, deixa eu voltar. Probleminhas técnicos, meu computador é muito lerdo. E aí, às vezes, eu passo mais slides que devia. Um minutinho só, por favor. Volta, neném. Ixi. Um minutinho só, gente. Pronto, agora a gente começa do zero. Agora vai. Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a polis. Essa parte central ali da cidade, galera, onde tem aquelas barraquinhas, aquelas pessoas aglomeradas ali, é a parte central da cidade, talvez a parte mais importante da cidade. Tá? Ali é onde fica a praça pública, é o que a gente chama de ágora. Tá? A ágora, galera, é o local onde se praticava o comércio, mas a principal função da ágora era necessariamente a reunião dos cidadãos para que eles discutissem sobre os problemas da cidade. Para pensar o mundo antigo, galera, não tem como pensar sem esse debate público na praça, tá? Então, esse debate na praça pública no mundo antigo ocidental é algo muito presente. Então, dentro das cidades gregas, esse debate na ágora ele é fundamental para a gente entender. Já na parte mais acima lá do desenho, né, a gente tem a parte mais alta, é o que a gente chama de Acrópole. Lá você tem uma representação do Partenon, e lá na representação do Partenon é o templo dedicado à deusa Atena, que era, no caso, a principal deusa da cidade de Atenas. Tá? Então, quando a gente analisa a cidade, estado grega, a gente tem que pensar nessas duas regiões. A parte central, a Ágora, onde as pessoas se reúnem para discutir os problemas da cidade, assim como também a parte mais alta da cidade, a Acrópole, onde você tem o templo dedicado ao deus especial da cidade, tipo um deus protetor daquela cidade. Tá ok? Mas isso não quer dizer que a cidade só prestasse culto para esse deus, tá? Prestava culto para todos os deuses do panteão grego, mas esse era em especial. Tranquilo isso, galera? Bom, pensado um pouquinho a questão da cidade-estado propriamente dita, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão da geografia da Grécia Antiga, que vai ser importante para a gente poder pensar a estrutura social e política das duas principais polis gregas, que no caso é Esparta e Atenas. Vou ampliar aqui o mapa para você. Droga. Vou voltar aqui ao mapa para vocês verem. Galera, a gente nota que a gente tem 4 cores aí, tá? Então a gente tem uma cor rosa, que é a região do Peloponeso, a região peninsular, tá? A gente tem a região verde, tá? Que é uma região continental. A gente tem a parte laranja, que é a região insular, e a parte amarela, que é a Grécia Oriental. A gente vai concentrar nossas análises na parte rosa e na parte verde. Se você prestar atenção, né, na parte rosa, lá no sul da parte rosa, você tem a cidade de Esparta. Se você prestar atenção também na parte verde, no sul da parte verde, a gente tem a cidade de Atenas. E são essas duas cidades que a gente vai concentrar nossas análises políticas, tá? Visto que elas eram as duas principais cidades-estado gregas. Vamos começar falando pela cidade de Esparta. Tá? A cidade de Esparta, ela tem uma estrutura política baseada na diarquia, tudo bem? Essa diarquia, ela é assim chamada porque ela tem 2 reis. Em Esparta, um rei era para tratar de assuntos políticos e militares e outro rei era para tratar de assuntos religiosos. Tá? Então, como a gente tem 2 pessoas no controle, 2 pessoas no poder,
a gente tem uma diarquia. Mas isso não quer dizer que esses dois reis mandassem tudo sozinho. Se você for observar, você tem ao lado da diarquia um quadradinho com o nome Jerúsia. Como já diz embaixo, Jerúsia é o conselho dos anciãos. Então, somente os homens acima de idade militar podiam fazer parte dessa assembleia. Vale destacar que no mundo antigo, galera, os anciãos eles eram muito valorizados por serem muito experientes, por terem uma vivência muito grande, partia-se do princípio que eles eram os mais sábios. Então, esse conselho, a Jerúsia, era necessariamente para poder dar uma palavra final sobre os problemas que eram sinalizados pela Assembleia Popular. Então, a Assembleia Popular se reunia na Ágora para discutir os problemas da cidade. Esses problemas eram levados para a Jerúsia, e a Jerúsia definia como essas coisas seriam realizadas, como isso seria resolvido. E depois isso era passado para os dois reis. E aí os reis, desse caso, eles iam resolver esse problema. Tudo bem? Então, você tem duas assembleias importantes aí. A Jerúsia, que é o Conselho dos Anciãos, e a Assembleia Popular, que eram os homens em idade militar, os cidadãos em idade militar, que se reuniam na Ágora para discutir os problemas da cidade. Se você for prestar atenção acima da Jerúsia, você tem lá escrito 5 éforos. É uma outra eforato. Esse órgão ele só era consultado caso houvesse algum problema muito grave que poderia colocar em risco a segurança da cidade de Esparta. Tá? Então, se o rei quisesse tomar alguma decisão que pudesse colocar em risco a segurança da cidade, o que aconteceria? Ele primeiro tinha que consultar os éforos, que ficavam reunidos na Acrópole. Esses éforos, na concepção espartana, consultavam os deuses, e os deuses diziam se o rei poderia tomar a atitude ou não. Eu não sei se vocês já viram o filme 300, mas no filme 300 fala um pouquinho sobre isso. Quando o Leônidas vai lá conversar com os éforos, aqueles seres disformes lá, né, para pedir para ir para a guerra contra os persas, os éforos dizem que os deuses falam para ele não ir. Mas ainda assim ele vai, só que ele não vai com todo o exército espartano, ele vai só com os 300 da guarda pessoal dele, os homens mais próximos. Tudo bem, pessoal? Quando a gente olha para esse quadrinho aí, dá para a gente observar também a questão da sociedade espartana. Se você for parar para analisar, abaixo da Assembleia Popular está escrito esparciatas. Esparciatas também podem ser chamados de espartanos. Esses estavam no topo da sociedade espartana. Abaixo deles, nós temos os periecos, que são os habitantes da periferia ou estrangeiros. Esses periecos não podiam participar da política, mas eles eram obrigados a participar da guerra, caso houvesse necessidade. E abaixo dos periecos, nós temos os ilotas. Os ilotas, eles não tinham direito a nada, eles não podiam participar do exército, eles não podiam participar da política, a única coisa que eles tinham que fazer era trabalhar para manter a cidade, beleza? Bom, se a gente for parar para analisar, só quem pode participar da política, ou seja, da Assembleia Popular, da Jerúsia, do Eforato, ou ainda ser rei, eram os esparciatas ou espartanos, que eram aqueles que estavam no topo da sociedade. Por isso, a gente diz que, além de ser uma diarquia, o governo espartano também era uma oligarquia. Tá? É uma diarquia porque tem 2 reis. E é uma oligarquia por quê? Porque o poder está concentrado na mão de uma elite. O poder estava concentrado na mão da minoria da sociedade, que eram os espartanos. Por que esses caras tinham tanto poder? Porque eles dominavam o saber militar da cidade. Eles eram os grandes guerreiros da cidade. Então, qualquer um que tentasse desafiá-los e tentá-los tirar do poder, eles iriam eliminar essas pessoas. Por isso, eles tinham um grande poder. Tá? A gente nota que no poder espartano, a estrutura política espartana, ela não se altera ao longo do tempo. Ela se mantém bem estável sempre. Por quê? Lembra que eu falei que a cidade de Esparta ficava na região peninsular? Ou seja, aquela região era uma região muito propícia para a produção de trigo, que era a base da alimentação dessas pessoas. Por isso, a cidade de Esparta conseguia produzir trigo suficiente para abastecer a cidade. Logo, eles não precisavam ficar, se mantendo em contato com outros povos para buscar alimento. Então, a cidade de Esparta ficava mais isolada, por isso era mais conservadora e menos propensa a mudanças. Beleza, pessoal?
Vou passar aqui agora para a gente analisar a cidade de Atenas. Quando a gente fala da cidade de Atenas, pessoal, a gente começa a pensar Atenas como uma cidade que é totalmente oposta à cidade de Esparta. Porque Atenas vivia numa outra região, que era a região continental. E essa região continental, essa sim, tinha dificuldade para a produção de trigo. Por quê? Tinha uma região montanhosa, tinha o litoral e a planície que é favorável ao trigo era muito estreita. Então Atenas não conseguia produzir alimento para todo mundo. Mediante a isso, pessoal, o que vai acontecer? Atenas vai ter que buscar alimento em outros lugares. Por isso que a principal atividade econômica de Atenas é o comércio marítimo. E como Atenas mantinha contato com outros povos de forma constante, Atenas, de uma certa forma, se torna uma cidade cosmopolita. O que isso quer dizer? Uma cidade que recebe influência de vários lugares diferentes, devido a esses contatos que vão fazendo para a prática do comércio. A primeira forma de governo de Atenas foi uma monarquia, depois passa a ser uma oligarquia, mas o modelo clássico de política em Atenas é o modelo democrático, a democracia, que é um dos legados da cidade para o mundo ocidental. Então, como é que a oligarquia ateniense se transformou em uma democracia? Isso é interessantíssimo para pensar. Tá? O que a gente nota é que a cidade de Atenas ela tinha também uma estrutura política oligárquica, porque apenas quem estava no topo da sociedade mandava, os eupátridas. Somente os eupátridas mandavam. Então, o que a gente vai estar observando é que os grupos que estavam fora do poder político, eles começam a reclamar por isso. Começam a fazer revoltas, começam a fazer manifestações para que esses grupos tivessem poder político também, além dos eupátridas. Porém, esse processo foi um processo de luta. Aos poucos isso foi sendo conseguido. Devido a essas pressões populares que foram acontecendo, os eupátridas aos poucos foram mudando as situações. A primeira mudança que a gente encontra aí são as mudanças estabelecidas pelo Drácon. O Drácon ele vai estar elaborando o Código Draconiano, ele vai estar colocando as leis por escrito. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou da Mesopotâmia, a gente falou do Código de Hammurabi. Agora a gente está falando do Código Draconiano. Qual a similaridade entre esses dois códigos de leis escritas? Quando as leis estão escritas, as pessoas passam a ter conhecimento das leis e por isso se tornam pessoas que tenham maior capacidade para reivindicar seus direitos junto à cidade onde essas pessoas vivem. É essa a resposta que o Enem espera de você. Então, para o Enem Prática de Cidadania, é você saber reivindicar seus direitos e cumprir com os seus deveres. E para isso é necessário que você conheça a legislação. E quando a gente vai analisar a escrituração das leis, seja na Mesopotâmia, seja em Atenas, é essa leitura que a gente tem que fazer. Ao conhecer as leis, as pessoas passam a conseguir exercer a sua cidadania. Porém, o Drácon não mudou lei nenhuma, tá? Ele só colocou as leis por escrito. E como as leis não foram alteradas, pessoal, o que acontece? A gente vai estar observando que as manifestações contrárias ao poder político dos eupátridas continuou. Então, em 594 a.C., o Solon, que é um outro eupátrida, vai fazer mudanças sim nas leis que já estavam escrituradas. Então, o Solon, primeiro, ele vai promover uma divisão social censitária. O que é uma divisão social censitária? Uma divisão social com base na riqueza que cada uma daquelas pessoas tinha. Então ele vai dividir a sociedade em 4 grupos sociais, de acordo com a riqueza, e apenas os 2 grupos mais ricos vão poder participar da política. E os 2 grupos mais pobres vão ficar fora da política. Para tentar agradar esses 2 grupos mais pobres, o Solon vai estar estabelecendo o fim da escravidão por dívidas. Porque essas pessoas estavam se empobrecendo cada vez mais e estavam se endividando e sem conseguir pagar as dívidas no mundo antigo, elas estavam vindo a se tornar escravas. A partir da lei do Solon, em 594 a.C., ninguém mais poderia ser escravizado por dívida em Atenas. Tudo bem? Então, o que a gente vai estar observando aqui, pessoal, é que, para agradar os mais ricos, criou-se uma participação política para os 2 grupos mais ricos.
para agradar os mais pobres, estabeleceu-se o fim da escravidão por dívida. Cássio, que diabo de bulé é essa? A bulé vai ser o principal dos órgãos políticos de Atenas. É como se fosse um poder executivo na época, formado por 400 homens. Tá? Então você tem aí 400 pessoas que vão estar se reunindo para discutir os assuntos da cidade, os problemas da cidade. Problemas esses que são apontados através da ágora. Então, os cidadãos se reúnem na ágora, discutem os problemas da cidade, passam esses problemas para a bulé, e a bulé dos 400 tem que resolver esse problema. Mas lembrando, só pode participar do debate político na ágora os dois grupos mais ricos, e só podem participar da bulé os dois grupos mais ricos. Obviamente que os dois grupos mais pobres vão ficar insatisfeitos, e por isso, como eles eram a maioria da população, eles vão continuar se manifestando contra isso. E como eles continuam se manifestando contra isso, um outro eupátrida chamado Clístenes, esse cara vai estar estabelecendo um outro modelo político que vai substituir a oligarquia. Então, Clístenes, ele vai estar criando a democracia ateniense, tá? Então, se você for observar, a democracia ateniense, pessoal, ela é um pouco mais complexa do que o órgão anterior, ela tem mais órgãos, tá? E ela é interessante, porque o Clístenes, ele não vai dividir a sociedade pela quantidade de grana que tinha. Eles vão estar dividindo a sociedade pela localidade onde a pessoa morava. O Clístenes, ele dividiu as pessoas, né, em 10 tribos, em 10 regiões, dentro da cidade, como se fossem bairros, por exemplo, e você fazia parte da tribo do local onde você morava. Então, não importava se você tinha muito dinheiro ou pouco dinheiro, você teria direito à participação na política se você fosse um cidadão. Por isso que é considerado uma democracia, que o critério de participação não é mais o dinheiro, e sim se você tem os critérios de cidadania. A bulé, que era dos 400, passa a ser dos 500, e esses 500 cidadãos, eles são sorteados. Se são 10 tribos, 500 cidadãos, 50 cidadãos de cada tribo são sorteados. E aí, no caso, pode sair o nome de um cara eupátrida, que é o grupo mais poderoso, pode sair o nome de um demiurgo, que no caso era um comerciante, podia sair o nome de um georgoi, que era um camponês, ou poderia sair o nome de um teta, que era um sujeito que não tinha, né, não tinha, de um modo geral, terra e trabalhava para os outros para conseguir seu sustento. Então, todos vão poder participar a partir desse momento, tá, pessoal? Do lado ali da bulé, a gente tem a eclésia, que é aquela reunião na ágora. A eclésia é a assembleia da ágora. Então, o pessoal se reunia na eclésia, discutia os problemas da cidade, mandava para a bulé, e a bulé criava as leis para resolver o problema da cidade, tá? Do lado da eclésia, a gente tem um tribunal do Elieu, que no caso era formado por 6.000 cidadãos com mais de 30 anos. Esse pessoal aí era para julgar os crimes em Atenas, exceto os crimes de morte, tá? Porque esses crimes de morte eram julgados pelos arcontes. Além dos arcontes, nós tínhamos os estrátegos, que eram responsáveis pelo exército. E os magistrados são aquelas pessoas, né, que fazem essas duas funções. Bom, partindo desse princípio, a democracia ateniense ela vai estar englobando os cidadãos, independente da quantidade de grana que tenham. Tá? Mas o que era preciso para ser um cidadão ateniense? Para ser um cidadão ateniense, pessoal, era preciso, primeiro, ser homem, ser livre, ter mais de 18 anos. Era também preciso ter nascido em Atenas e ser filho de pai e mãe atenienses. Ok? Ou seja, mulheres estavam fora, menores de idade estavam fora, estrangeiros estavam fora e os escravos estavam fora. O que a gente quer dizer com isso? Essa cidadania ateniense ela é excludente, porque apenas 10% da população vai ter direito à participação política. Se liga só, pessoal, é muito comum comparar a cidadania ateniense antiga
com a cidadania brasileira contemporânea. Então vamos fazer comparações aqui que são interessantes. Primeiro, a cidadania deles era uma cidadania excludente, apenas 10% da população participava, enquanto a nossa cidadania ela é inclusiva. Porque mais da metade da população brasileira participa do processo político, ou tem direito para tal. E a democracia deles era uma democracia direta. Tá vendo que essa galera vai para a eclésia, para a praça pública, para a ágora discutir os problemas da cidade? A nossa democracia não é. A nossa democracia é representativa. A gente escolhe vereadores, deputados, senadores para discutir os problemas em nosso nome. Então são duas diferenças importantes que por vezes aparecem aí em provas. Então é bom estar atento a esse detalhe. Tranquilo, pessoal? Vou passar aqui para a gente seguir, para a gente pensar um pouquinho a Roma Antiga, tá, pessoal? Para a aula não se alongar muito. Eu abro para dúvidas no final. Tá? Quando a gente pensa aqui a Roma Antiga, esse quadrinho que aparece para nós, esse mapinha, é o mapa já do Império Romano, né, no século II, né, depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. Olha o tamanho disso. A cidade de Roma está ali na Península Itálica, né, ali no centro, e aí você tem o quê? Todo esse território controlado ali por Roma. Primeiro detalhe que eu vou dizer, Cássio, como é que esses caras davam conta de controlar de Roma todo o Império? Pessoal, um excelente sistema de estradas e correios facilitava comunicação, deslocamento de pessoas, deslocamento de mercadorias, tá? Para que todo o Império estivesse ligado à capital. Não é à toa que dizem que todos os caminhos levam a Roma. Essa frase é muito clichê, mas é também muito interessante para a gente poder pensar como controlar todo esse império a partir daquela cidadela ali, né? Que nesse momento já não era mais uma cidadela, era uma cidade grande pra caramba, diga-se de passagem. Vamos analisar um pouquinho a estrutura política de Roma, tá, pessoal? Então, quando a gente pensa a estrutura política de Roma, Roma teve 3 momentos políticos: a monarquia romana, a república romana e o império romano, tá? A gente vai analisar aqui primeiro a república e depois o império. Bom, quando a gente fala da república romana, pessoal, é uma estrutura bem interessante para pensar, porque tem o Senado como principal assembleia. Então, a principal assembleia da República Romana era o Senado. Ali você tinha os homens acima da idade militar, assim como a Jerúsia espartana, tá? E esses homens, eles discutiam e criavam leis para resolver os problemas da cidade, tá ok? Abaixo, a gente tem outras 3 assembleias. A Assembleia Curiata ou Assembleia Curial, que é para tratar de assuntos religiosos, tá? A gente também tem a Assembleia Tributa ou Assembleia Tribal, que era o pessoal que se reuniu, cidadãos que se reuniam na praça pública para discutir os problemas da cidade. E a gente tem a Assembleia Centurial, que é a Assembleia formada apenas por militares, tá, pessoal? Só os militares. Normalmente eles se reuniam no campo de Marte para discutir assuntos de guerra. Por que no campo de Marte? Porque Marte era o deus da guerra. Então, partindo desse princípio, a Assembleia Tribal ou Tributa, ela, além de discutir os problemas da cidade para sinalizar isso para o senador, ela elegia 2 magistrados, 2 funcionários públicos. O Edis, que era uma espécie de prefeito, e o questor, que era uma espécie de tesoureiro da cidade, controlava a entrada e saída de dinheiro dos cofres. Já a Assembleia Centurial, que é responsável pelas questões militares, ela elegia 3 magistrados: os censores, os pretores e os cônsules. Os censores eram o IBGE da época, fazia o censo. Os pretores eram responsáveis pela questão da justiça. E os cônsules eram responsáveis por presidir o Senado. Eram os magistrados mais importantes, né? Era o Davi Alcolumbre da época. Só que os cônsules lá em Roma eram sempre em número de 2. Eles também tinham o papel, além de presidir o Senado, os cônsules tinham o papel também de escolher o ditador. Mas deixa eu falar da ditadura para vocês. O ditador não é um magistrado fixo. Ele só vai existir em caso de insegurança da cidade. Como assim? Se o Senado romano chegar à conclusão que a República Romana está em crise, o que acontece? Ele convoca uma ditadura. E, convocando uma ditadura, toda essa estrutura política que a gente está vendo some,
e só vai existir o ditador. E ele resolve tudo sozinho. O mandato do ditador é de 6 meses a 1 ano, e assim que ele resolveu o problema da cidade, ele devolve o poder ao Senado e tudo isso volta ao normal e o ditador deixa de existir. A gente diz que a ditadura era o dispositivo de segurança da República Romana. Se você for parar para observar, essa República Romana ela tem alguns pontos, né, de semelhança com a nossa República, visto que você tem eleições para escolher magistrados, você tem o dispositivo de segurança da intervenção militar, caso haja alguma ameaça para a República. Então são semelhanças que a gente observa aí em relação à nossa República. Porém, a gente tem que tomar um cuidado, porque essa República aí, ela não é uma República democrática como a nossa, tá, pessoal? A gente tem a mania de achar que a República é sempre democrática e não é. Inclusive no Brasil, a gente já teve, pessoal, experiências ditatoriais, como de 37 a 45, o Estado Novo Varguista, ou de 64 a 85, no governo militar, né? Então, nem toda república é democrática, tá? E no caso da República Romana, a gente diz que é oligárquica. Por que a gente diz que é oligárquica? Porque lá em Roma você tinha 3 grupos políticos inicialmente, tá? Os patrícios, que estavam no topo da sociedade, eram os grandes donos de terra, eram as pessoas mais importantes que controlavam toda essa estrutura política. Os clientes, que recebiam benefícios dos patrícios e por isso apoiavam todas as decisões que os patrícios tomavam. A gente conhece bem essa ideia de clientelismo político, que no Brasil acontece bastante. E a gente tinha os plebeus, que eram aqueles que não tinham benefício, não tinham terra. A única coisa que esses caras tinham era o quê? Sua mão de obra para trabalhar. Então só participava dessa estrutura republicana romana os patrícios, tá, pessoal? Então, mediante a isso, o que a gente nota é que a República Romana era uma república oligárquica. Se você lembrar bem, quando a gente estudou a história do Brasil, né, cara, a gente já estudou um período da história do Brasil que é a república oligárquica também. E por que a gente chama de república oligárquica? Chamamos de república oligárquica, pessoal, porque só um grupo controlava a estrutura política do Brasil. Quem eram? Os grandes latifundiários. Em especial o pessoal de São Paulo e Minas Gerais, por conta da política do café com leite. Viram quantas semelhanças e quantas diferenças nós temos em relação à República Romana e à República Brasileira Contemporânea? É importante essas diferenças, tá, pessoal? Mas vamos seguir aqui para a gente falar um pouquinho sobre as manifestações da plebe para conseguir espaços políticos. Bom, quando a gente pensa aí a questão da plebe para conseguir espaços políticos, pessoal, a gente vai tentar ampliar aqui para vocês verem melhor. Opa, um minutinho só. Acho que agora melhorou um pouco. A gente observa aqui que os plebeus, eles insatisfeitos com a estrutura política republicana oligárquica, vai estar fazendo uma grande manifestação em 494 a.C., chamada Revolta do Monte Sagrado. Os plebeus abandonaram a cidade, já que eles realizavam o trabalho todo da cidade. Eles saíram da cidade e só iam voltar caso tivesse direito a um cargo político. E por conta disso, os patrícios, desesperados que a cidade parou, vai estar criando o cargo de tribuno da plebe. Veja, os trabalhadores pararam e fizeram uma reivindicação e só voltariam ao trabalho se até a reivindicação fosse atendida. De acordo, né, com os conceitos de hoje, isso seria uma greve, né? Porém, esse termo ainda não existia naquela época, então tem que tomar cuidado com o uso do termo, mas é algo bem parecido. O tribuno da plebe, ele atuava dentro do Senado romano e ele tinha o poder de vetar as decisões do Senado. Por isso era tão importante, que ele podia barganhar. Veja, só aprovo tal lei se vocês aprovarem essa lei favorável aos plebeus. Então, mediante a isso, eles vão conseguindo uma série de conquistas a partir daí. Por exemplo, você vai ter a criação da Lei das 12 Tábuas. O que seria a Lei das 12 Tábuas? A escrituração das leis romanas. Até então, as leis eram transmitidas de forma oral. A partir daí, de 450 a.C., as leis passam a estar escritas. E aí, mais uma vez, em que isso favorece? A prática da cidadania. Não esquece. Leis escritas, conhecimento das leis,
prática da cidadania facilitada. Você sabe quais são os seus direitos, sabe quais são os seus deveres. Não esquece disso nunca, isso é importante, tá? A gente nota ali, ó, que em 445 conseguiram a aprovação do casamento entre patrícios e plebeus. Depois você tem em 367, você passa a ter um cônsul plebeu, né? Em 326, você passa a ter o fim da escravidão por dívidas. E, finalmente, em 286, a gente tem a criação do plebiscito, que é uma assembleia da plebe. Só que essa assembleia da plebe ela não era fixa, igual as outras assembleias, o Senado, a Assembleia Curial, a Assembleia Tribal ou a Assembleia Centurial. Ela só era convocada quando o Senado romano e o tribuno da plebe não chegavam a um consenso. Então, os senadores poderiam convocar. Pode pegar Coca-Cola na geladeira? Pode. Dá um copo também. E aí o que acontece? Fazer o seguinte, pessoal. Aproveitando, convocar a plebe para que a plebe discutisse e resolvesse, tomasse uma decisão. O que é importante no plebiscito é que ficasse decidido no plebiscito tinha poder de lei. Deixa eu voltar aqui ao tamanho normal da tela para a gente poder passar, para a gente falar um pouquinho do Império Romano. Por quê? Apesar dessas conquistas plebeias, quando Roma começou a expandir territorialmente, e isso é um ponto bem importante, a expansão ainda acontece na República, isso é questão de prova, hein? A República, ela passa por um processo de expansão territorial que vai ser continuada no Império. Tem questão que, para te jogar o erro, fala que é o Império Romano que iniciou o processo de expansão de Roma. Não é verdade, é a República Romana que começou essa expansão territorial, então fiquem atentos a isso, tá? Então, mediante a isso, o que a gente nota é que com o crescimento territorial, a desigualdade social foi aumentando. Por quê? Com o crescimento territorial, Roma foi ganhando guerras. E lá no mundo antigo, prisioneiro de guerra vira escravo. E aí o que acontece? Muitos escravos passam a existir em Roma. Então, antes os trabalhos eram realizados pelos plebeus, agora passam a ser realizados por quem? Pelos escravos. E os plebeus ficam sem emprego. Eles não vão virar escravos por dívidas porque não tinha mais escravidão por dívida em Roma, mas eles ficam miseráveis. E aí 2 tribunos da plebe vão propor, tá, que você tivesse uma redução do tamanho das propriedades, um limite para o tamanho das propriedades de terra, e as terras que sobrassem fossem repartidas entre os plebeus. Hoje em dia a gente chama isso de reforma agrária. Quem vai estar propondo isso vão ser 2 irmãos. Primeiro, Tibério Graco, que foi morto a mando do Senado, e depois Caio Graco, que devido a pressões do Senado acaba se matando. E a partir daí, pessoal, a plebe vai ficar enfurecida com o Senado romano, muitas revoltas em Roma, Roma prestes a uma revolução, e aí o Senado romano acionou algumas vezes o dispositivo de segurança, a ditadura. Só que toda vez que a ditadura acabava, você tinha uma nova revolta da plebe e uma nova ameaça a Roma. Os senadores romanos, junto com o general Otávio, chegaram à conclusão que para conseguir pacificar Roma só tinha um jeito, centralizando o poder na mão de uma pessoa, de um militar, e esse militar assumisse o controle de todo o território. E aí você tem a substituição da República para o Império. O primeiro imperador de Roma vai ser Otávio Augusto, tá? Vai ser o Otávio. Esse vai ser o primeiro dos imperadores romanos. Tem muita gente que acha que é o Júlio César, né? Júlio César foi ditador, tá, pessoal? O primeiro imperador foi o Otávio mesmo, foi o que foi reconhecido pelo Senado romano como imperador romano, tá? Então a grande questão aí é a seguinte: o poder passa a estar concentrado na mão do imperador, mas se você for parar para prestar atenção aqui, você nota que o Senado romano continua existindo, a Assembleia dos Cidadãos continua existindo, os magistrados continuam existindo, ou seja, os cargos públicos, os cargos políticos da época republicana vão continuar existindo, apesar de toda a decisão partir do imperador. Por que a gente vai ter a manutenção dessas estruturas políticas? Foi um acordo que o Otávio fez com os senadores romanos, com os patrícios. Eles perdiam parte do poder que tinham, já que toda a decisão sairia do imperador. Entretanto, o que aconteceria?
continuariam mamando nas tetas do governo. Qualquer semelhança, pessoal, não é mera coincidência. Tá? Já tinha as tretas políticas desde a época. Então, para os patrícios estava tudo bem. E para os plebeus, como agradar os plebeus? Para agradar os plebeus, o Otávio ele vai instituir a política do pão e do circo, pessoal. Distribuição de comida para o pessoal. E aí, além disso, além de você ter a distribuição de comida para o pessoal, você também vai ter a organização de espetáculos pelo governo. Então o governo vai organizar espetáculo circense, teatral, musical e, em especial, o pessoal mais gostava, os jogos dos gladiadores. Tá? Então as pessoas elas tendiam a gostar muito desses jogos. Ver um homem matando o outro na arena era muito interessante. Tá? Então o poder imperial romano ele esteve muito bem, tá? A gente pode dizer aí do século I a.C., quando começou o Império, até mais ou menos o século III, depois do nascimento de Cristo. Tá? O Império começa a decrescer, o Império começa a cair em qualidade, porque o Império se tornou tão grande, que ele não conseguia mais expandir, pessoal. E como ele não conseguia mais expandir, o que aconteceu? Tá? O Império para de crescer e isso vai dar um problema enorme para Roma, porque a economia romana ela era baseada na guerra, porque quando Roma invadia os lugares, saqueava os lugares, né? Isso era dinheiro para o Estado, cobrava impostos dos lugares, e aí isso era dinheiro para o Estado. Os prisioneiros de guerra eram vendidos como escravo, isso era dinheiro para o Estado. Tá? Então, mediante a isso, quando você tem o final das guerras ali de expansão, por volta do século III, depois do nascimento de Cristo, a gente observa aí que isso vai gerar um impacto econômico e político em Roma muito grande. Tá? E além desse problema de ordem econômica, a gente também teve um processo de ataques externos. Como Roma parou de atacar, ela começou a ser atacada. Tá? E aí o que acontece? Mediante a cerveja é bom, hein? O que a gente nota aí dentro desse cenário, pessoal, é que Roma parou de atacar e começou a ser atacada pelos outros povos vizinhos ao Império, que os romanos chamavam de bárbaros. Então, o conceito clássico aí, bárbaro, é todo aquele que não era romano. Os gregos tinham a mesma visão, tá? Todo aquele que não era grego era bárbaro. Então, partindo desse princípio, os romanos começaram a ser atacados pelos ditos povos bárbaros, e devido a esses ataques constantes, as cidades elas foram ficando cada vez mais vazias, porque elas foram ficando perigosas. Então as pessoas foram fazendo um processo de ruralização, abandonando a cidade e indo para o campo. Toma cuidado com isso, eles estão fazendo um êxodo urbano, eles estão saindo da cidade e indo para o campo, então eles estão fazendo um êxodo urbano, e com as cidades esvaziando cada vez mais, a gente observa que, de um modo geral, o comércio também vai enfraquecendo bastante, e a parte ocidental do Império ela vai cada vez ficando pior. A parte oriental do Império conseguia se salvar. Por quê? Porque tinha uma economia pautada no comércio e não na guerra, centrada na cidade de Bizâncio, tá? Que mais tarde vai ser chamada de Constantinopla e hoje é chamada de Istambul. Para a gente encerrar essa história, para a live não ficar muito grande, tá? O que acontece? A gente vai ter nesse caso aí, gente, tá? O fim do Império Romano do Ocidente, devido aos ataques dos povos ditos bárbaros, mas em 476 depois do nascimento de Cristo, mas o Império Romano do Oriente, que tinha como capital Bizâncio, ele vai continuar existindo pelo menos, tá? Até 1453, quando foram invadidos pelos turco-otomanos, tá? Então, acredito que, pela aula de hoje, a gente deve ter conseguido aí ver quais são as formas de organização política de Esparta, de Atenas, de Roma, no período republicano, no período imperial. Tranquilo? Vou fazer o seguinte, galera. Vou abrir espaço aqui para vocês colocarem dúvidas. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui e aí, botando dúvidas aí, eu vou esclarecendo a dúvida para vocês. Tranquilo? Vai lá, manda ver aí. Ficou alguma dúvida? Vocês querem esclarecer alguma coisa? E detalhe, pessoal, só a listinha de exercício é com base nessa aula. E a gente vai ter uma outra aula para tirar a dúvida, tá?
Então, cara, ó, ágora é a praça pública. Eclésia é a assembleia em Atenas que se reunia na ágora, entendeu? Então, a eclésia é a assembleia que se reunia em um local da cidade. Que local era esse? A ágora. Tranquilo? Você pode explicar aquele esquema da sociedade baseada na escrita novamente? Claro. Vamos lá, ó. Vou responder primeiro a do Matheus e já respondo a sua, Dudu, um minutinho só. Olha só. Quando você tem as leis transmitidas de forma oral, Matheus, o que acontece? Quem conhece muito as leis é quem trabalha com as leis. E aí o que acontece? Mediante a isso, só quem conhecia as leis eram os eupátridas em Atenas ou os patrícios em Roma. Então, no meio do julgamento, dava para tu mudar a lei e sacanear um cara mais pobre, entendeu? Quando você coloca a lei por escrito, isso deixa de existir. Por quê, pessoal? Deixa de existir porque o cara que está participando do julgamento, ele sabe a lei que ele está sendo julgado. Então, sabendo a lei, quando o eupátrida ou um patrício tenta mudar a lei, esse cara, opa, peraí, a lei não é assim não, velho. A lei é assim, assim, assado. Quem é você? Eu sou o cara que li a lei. Então, se você conhece a lei, você sabe exercer o seu direito. Você sabe cobrar o seu direito, entendeu? Então, é isso que o Enem quer que você perceba. Um cidadão conhecedor das leis é um cidadão ativo, porque ele conhece os seus direitos, ele conhece os seus deveres. Então, ele vai saber cobrar os seus direitos e cumprir com os seus deveres. Beleza, Matheus? E aí, Duda, em relação à questão do êxodo urbano, vamos lá. A gente aqui no Brasil está muito acostumado a estudar sobre o êxodo rural, né? Ou seja, a galera sai do campo e vai para a cidade. Tá? Vamos começar de novo. O que é um êxodo? O êxodo é um movimento migratório. Só uma galera de um lugar e vai todo mundo para o outro lugar imediatamente. Todo mundo vai para o mesmo lugar junto. Então, quando a gente fala de êxodo rural, é quando o cara sai da cidade e vai para o campo. Que é o que normalmente acontece aqui no Brasil. A galera sai da cidade, vai para o campo. É um êxodo, ou melhor, sai do campo e vai para a cidade. Isso é um êxodo rural. Saiu do campo, foi para a cidade. No caso em Roma, Duda, o que estava acontecendo era o seguinte. Como as cidades estavam sendo atacadas pelos povos ditos bárbaros, o que acontecia? A galera começou a sair da cidade e ir para o campo. Então eles não estavam praticando o êxodo rural, eles estavam praticando o êxodo urbano. Eles estão saindo da cidade e indo para o campo. Certo, Duda? Deu para entender? Tranquilinho? Agora tem mais uma aqui, a Alessandra Picello. O que foi a Assembleia Tributa mesmo? Então, ó, lá em Roma, a gente tem 3 assembleias. Uma das assembleias é a Assembleia Curial, tá? A Assembleia Curial é que se reúne para discutir os assuntos religiosos. A gente tem a Assembleia Tributa, também conhecida como Assembleia Tribal, que é os cidadãos que se reúnem para discutir os problemas da cidade. Tá? Então eles se reúnem para discutir os problemas da cidade e passar para o Senado. E a Assembleia Centurial é aquela que se reúne no campo de Marte para discutir os assuntos militares. Tranquilo, Alessandra? Deu para pegar? Agora temos uma aqui da Andresa Ramalho. Por que eles iniciaram o processo de expansionismo? Bom, Andresa, quando os romanos iniciam o seu processo de expansão territorial é porque a cidade cresceu. E como a cidade cresceu, ela se sentiu forte, ela vai querer pegar mais terras para ela, dominar outros povos para cobrar tributo, né, para conseguir escravos, ou seja, aumentar o seu poderio econômico, aumentar o seu poderio político, né? Então essa necessidade que o Roma passou a ter de buscar novos espaços, porque ela se sentia forte o suficiente para tal, vai fazer com que eles busquem esse expansionismo. E aí quando cresce, eles vão mudando também, porque quanto mais lugares você domina, mais prisioneiros de guerra você tem, mais escravos você passa a ter. Então a sociedade, a maior parte dos trabalhos vão ser realizados por escravos. O comércio aumenta, ou seja, a cidade amplia totalmente, tá bom? Deu para entender aí o porquê do expansionismo? Sandy, esse processo deles irem para o campo tem a ver com a sociedade feudal futura? Tudo a ver. O que a gente tem que observar é o seguinte, esse processo começou ali no século IV com as invasões dos povos bárbaros, e quando a gente pensa no feudalismo, o feudalismo se consolida no século X. Tá? E aí que tu nota, nesses 6 séculos aí, entre o século IV e o século X,
tu nota que a população da Europa Ocidental, praticamente toda, mora onde? Mora na área rural. E essa ruralização se deu por conta desses ataques que estavam acontecendo nas áreas urbanas. Tudo a ver. Inclusive, não vai ter mais escravos, porque não vai ter expansionismo, não tem guerra, não tem prisioneiro. Então, quando você olha o feudalismo, não tem escravo. Por que não tem escravo lá? Porque você passou a ter as pessoas que saíram da cidade indo para o campo, trabalhando nas fazendas. Então, tu não demandava de mão de obra escrava. Tranquilo, Sandy? Acho que deu, né? Vamos ver aqui. Kesley, você disse que quando Roma se tornou um império, o imperador tomou medidas para agradar tanto os plebeus e os patrícios. Quais foram as medidas para agradar os patrícios? Olha só, a imagem está até aí para a gente ver, né? Está aberta ainda. Se você for observar, ó, as assembleias continuam abertas, o Senado continua aberto e os magistrados também continuam existindo. Veja, se toda decisão era tomada diretamente pelo imperador, para que manter as assembleias? Percebe? Então as assembleias foram mantidas como uma forma de manter ainda parte do poder, parte da influência dos patrícios no funcionamento político de Roma, e mais do que isso, que eles continuassem ganhando dinheiro da cidade. Então continuavam mamando nas tetas da cidade. Então manter as assembleias, tanto as assembleias dos cidadãos como o Senado romano, foi uma atitude do imperador no sentido de agradar, né, os patrícios, enquanto a política do pão e circo foi principalmente para agradar os plebeus. Beleza, Kesley? Vamos seguir aqui. Maria Eduarda Medeiros, pode explicar a parte das assembleias curiata, tributa, centurial de novo, por favor? Estou confundindo. Vamos lá. Assembleia curial serve para discutir assuntos religiosos. Assembleia tributa ou tribal se reúne na praça pública para discutir os problemas da cidade e sinalizar esses problemas para o Senado romano. E a Assembleia Centurial era a Assembleia dos militares, só militares participavam dela, e essa Assembleia ela discutia os assuntos militares e eles se reuniam no campo de Marte, que era o campo do deus da guerra. Tranquilo, Maria? Deu para safar? Obrigado, Carol. Que bom que você gostou. Mais alguma? Temos aqui a Alice. Você poderia explicar novamente por que o crescimento territorial em Roma aumentou a desigualdade social? Claro. Vamos lá, ó. A relação é bem tranquila. Veja, conforme o império foi crescendo, tá? Quem foi se apropriando das terras que estavam sendo tomadas pelo império foram os patrícios. Tranquilo? Então os patrícios eles foram ficando cada vez mais ricos. Como o comércio ampliou, surgiu um grupo de comerciantes que são chamados de homens novos ou cavaleiros, que também vão enriquecer muito, porque o comércio de Roma aumenta muito, porque o território cresceu demais. Mas os plebeus, eles vão ficar cada vez mais com problemas. Porque se está expandindo territorialmente, está tendo guerra. Se tem guerra, tem prisioneiro. Se tem prisioneiro, necessariamente, o que acontece? Se tem prisioneiro, acaba gerando, de um modo geral, escravos. E quem vai passar a realizar os trabalhos na cidade de Roma são escravos e não mais os plebeus. Então os plebeus vão ficar cada vez mais pobres e os patrícios cada vez mais ricos. Então a gente observa que vai ampliando a desigualdade social. Tranquilo, Alice? Deu para entender? Luiz Guilherme, mas essas assembleias tinham alguma influência ou era só para agradar? Cara, tinha uma influência em termos de conselho, entendeu? Tinha influência no poder de decisão dependendo de quem fosse o imperador. Eles davam ideias e o imperador seguiu ou não. Porque, tecnicamente, conforme você falou, o poder está na mão do imperador. Então tem imperador que é mais influenciável, tem um que é menos influenciável, então isso variava. Tranquilo? Mais alguma dúvida aí, galera? Light? Bom, Légora, acabaram as dúvidas, filho. Podemos aí encerrar o nosso encontro? O que você acha aí? Dá um sinal aí pra mim, dá um joinha, escreve uma frase aí. Nada, Alice, beleza. Opa, peraí. Ágata, você pode falar um pouco sobre os irmãos Graco? Sim. Os irmãos Graco, Ágata, eles eram tribunos da plebe, tá? Então, lembra que a gente falou do tribuno da plebe?
O tribuno da plebe é aquele cara que está lá no Senado romano para defender os interesses dos plebeus. Então, Tibério Graco e Caio Graco, eles ficaram muito conhecidos na história dessa luta dos plebeus contra os patrícios em Roma, que eles foram os primeiros caras a falar em controle do tamanho da propriedade, que é o que a gente chama hoje de reforma agrária. Então, como eles propunham já naquela época limitar o tamanho das propriedades, dos latifúndios, pegar as terras que sobrassem e dividir entre os plebeus, para que os plebeus que não tinham trabalho, pelo menos tivessem terra para conseguir tirar o seu sustento, né? Isso era algo super inovador para a época, por isso que eles ficaram tão famosos. Então os irmãos Gracos são os conhecidos por terem sido os primeiros a proporem algo parecido com o que nós chamamos de reforma agrária hoje. Tranquilo? Ops. Vamos lá, tem mais pergunta. Luiz Guilherme. E mais futuramente eles pararam o expansionismo porque se Roma depende dos escravos. Eles pararam não porque eles quiseram não, Luiz. É porque o império ficou grande pra caceta. E aí o poder imperial já não chegava nos limites do império. E aí o que acontece? As ordens saíam de Roma, mas não conseguiam chegar até nas fronteiras do império, nos limites do império, entendeu? Porque a distância entre o poder central e as fronteiras eram muito grandes. Então por isso que parou e gerou acabando uma crise do escravismo. Tranquilo, pessoal? Bom, galera, tem mais pergunta? A live vai ficar salva no grupo. Vou botar aqui para salvar. Tô vendendo paçoca, hein, galera? Entrega por drones, beleza. Agora vou finalizar aqui, tá, filho? Tranquilo? Agora fala comigo, meu filho. Foi dormir. Valeu, galera. Vou fechar aqui. Tem mais dúvida? Se tiver dúvida, ou fale agora ou manda depois no Messenger. Bom, queridos, então vamos parando por aqui, tá bom? Semana que vem tem mais. Amanhã eu vou estar postando uma aulinha de Brasil. E aí, buscando atender o interesse dos militares, mas atende vocês, né? Porque o pessoal que vai fazer vestibular vale tudo. Tranquilo, galera? Sim, teve, Luiz, teve tanta insatisfação que o Senado romano mandou matar o Tibério, né? E queria mandar matar o Caio também, não mandou matar porque ele se matou antes. Valeu? Até mais, galera. Dúvida? Acabou. Valeu, galerinha. Beijo do gordo. Até a próxima. Deixa eu aparecer aqui para dar um tchauzinho para vocês. Valeu. Até mais, galera. Beijo do gordo, hein? Tchau, tchau.